E desde 2000 que o frango se encontra na lista do consumidor. O consumidor consome muito frango desde 2010, mas só que, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, nesse ano de 2016 houve um recuo no consumo de carne de frango. Esse recuo, em comparação a 2015, foi de 5%, o menor nível desde 2010. Sobre o consumo de carne de frango e sobre a produção de frango no país, eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. João, muito bom dia. Bom dia. Ô João, vamos falar um pouquinho da relação entre produção e também consumo. O milho, em 2016, teve um aumento de custo. A redução na produção por parte da indústria fez com que, para compensar esse alto custo do milho, eles reduzissem a produção. Isso também ajudou para reduzir a produção e para aumentar o preço do frango? O frango é uma criação que você tem uma flexibilidade muito grande. Ou seja, quando houve aumento de oferta de carne de frango no mercado e a demanda não acompanhou por causa da renda do brasileiro, o brasileiro está endividado, desemprego, a queda da massa salarial, o que aconteceu? Começou a sobrar carne, começou a haver uma oferta maior que a demanda e o preço caiu. Então eles estavam, de um lado, pagando um milho no sul do Brasil, quase R$50 o saco, e do outro lado, você tinha caindo os preços da carne no mercado interno, que responde por mais de 80% do consumo de carne de frango no Brasil. O que eles fizeram? Começou a haver uma redução no alojamento, ou seja, nós estávamos alojando 570 milhões de pintos por mês, passou para, hoje nós estamos alojando 495 milhões de pintos. Para que isso? Aí você, daqui 21 dias, daqui 42 dias, desculpe, a hora que você alojar, você tem uma redução na oferta de carne. As exportações começaram muito bem o ano, mas porém no segundo semestre começaram a perder fôlego. Também, que era uma válvula de escape, eram as exportações. Por quê? Porque lá fora o milho estava barato, o milho estava valendo 10, 11 dólares o saco. Aqui no Brasil estava muito acima disso. Então, e o milho representa quase 50% do custo de produção do frango. Então, por isso que aconteceu isso. Então, de um lado, o mercado interno fraco, do outro lado, as exportações caindo em função do preço do custo mais caro da nossa carne. Houve uma redução no alojamento. Nós temos números da produção brasileira, nós vamos ver aqui no telão. Essa produção total, né? 13 milhões e 140 mil toneladas contra 12 milhões e 900 para esse ano. Houve uma redução. Isso chama atenção, até que o volume não é tão grande, Antônio. O que chama atenção é que havia uma redução, o frango vinha num ascendente há muitos anos crescendo. No passado remoto, eu lembro, no passado remoto tinha uma piada do Barão de Tararé que falava o seguinte: brasileiro pobre come frango quando um dos dois está doente, ou o frango ou o pobre. Hoje não. Hoje o frango entrou na mesa de todos nós brasileiros, pobre, rico. Por quê? Porque é uma carne que é de alto valor proteico e é uma carne barata. Então, o que aconteceu? Ele ocupou esse espaço. Para te ver a situação crítica que está a economia brasileira, que mesmo uma carne barata também caiu o consumo dela. Nós temos também número de consumo aqui, ó. Consumo per capita em quilos. Caiu 1 quilo, mais ou menos 1 quilo por habitante ano no Brasil. Ou seja, é um volume significativo. Nós estamos falando em 200 mil toneladas, 200 e poucas mil toneladas a menos de consumo de carne de frango no Brasil. Segundo dados da BPA, foram 5%. Ali está 2,5%, é 1 quilo. O que acontece? Se a situação não melhorar, as exportações não reaquecerem, o mercado interno não melhorar, o mercado interno se não melhorar, pelo menos não piora, já é uma vantagem. O que vai acontecer? A preocupação é se eles, nesse momento, eles estão pegando os ovos, que são ovos férteis, e em vez de incubar, vende como ovos normal no mercado. O risco é que se eles forem eliminando as matrizes, porque o processo de formação dos plantéis e matrizes é um pouco mais demorado. Então, se eles forem matar as matrizes, aí sim, aí vai dar um impacto na oferta de carne. Sim. A redução na produção também colaborou para que as exportações não fossem tão boas em 2016, assim, porque nós tivemos um aumento de 2% apenas nas exportações. Já a carne suína aumentou 70%. Se a gente for comparar a carne suína com a carne de frango, uma diferença muito grande, né?
A questão foi que o custo de produção do frango, você chegou a algum momento, chegava a perder R$1 por frango entregue. Vamos dizer, um produtor independente, não o integrado. É um pouco diferente um modelo de negócio. O independente, ele tem um galpão com 25 mil frangos, a hora que ele entregou o galpão, entregou a produção dele, ele perdeu R$25.000. Então, esse é o grande problema dessas crises. Quando você tira, especialmente o independente, que é um papel importante. Alguns estados da federação, São Paulo, Minas, você não tem um sistema integrado tão forte como tem no sul do Brasil. E esse é o grande legado negativo que a crise do milho vai deixar. Porque o frango, a avicultura brasileira é a maior consumidora de milho no Brasil. Individualmente é o setor da economia da criação do agronegócio que mais consome milho. Você tendo uma diminuição no alojamento de pintos, uma diminuição na produção de ovos, de galinhas poedeiras, você diminui o consumo de milho, o que não é bom, não. Nós temos também os números das exportações em 2015 e 2016. Houve um crescimento de 2%, né? Pequeno. Pequeno crescimento. O Brasil se beneficiou muito porque a China entrou comprando muito do Brasil no primeiro semestre, porque a China comprava do Brasil e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve problemas sanitários com a gripe aviária, eles embargaram a carne que poderia chegar dos Estados Unidos, e o Brasil aproveitou esse vácuo e entrou. No segundo semestre que nós perdemos o fôlego. No primeiro semestre foi muito bom. A previsão é que o Brasil chegaria a 4,6, 4,7 milhões de toneladas de exportação. Aí arrefeceu o mercado. As indústrias também sofreram por causa do valor que elas conseguiam de exportação, não remunerava adequadamente, e houve um refluxo. Agora, a previsão, entrando a primeira safra de milho a partir de janeiro, e que o milho fica num patamar no interior do Brasil de $10, nessa faixa, você novamente torna competitiva a produção nossa. Vamos falar das exportações que avançaram, né? Na China, por exemplo, né? O mercado asiático abriu e a China ela importou 451 mil toneladas de carne de frango em novembro. Esse crescimento foi de 62% em comparação a 2015. Além da China, o Egito desaponta aí como um dos grandes importadores do produto. Quais as perspectivas para 2017, João? Não, esses países vão continuar importando. Os países que dependem de petróleo, tipo Rússia, Egito, Venezuela, Irã, eles dependem se o mercado de petróleo permanecer num patamar acima de $50 o barril. Se cair abaixo de $50, começa a complicar do ponto de vista de cambial, de reservas, para poder comprar, fazer as importações. Nesse momento, o petróleo está num patamar próximo a isso, $50, $51. Se permanecer nesse valor, esses países vão ter recursos para importar e para eles também é importante eles trazer essa carne do Brasil, porque é uma carne boa, de preço barato, é um fornecedor confiável. Nós não tivemos nenhum problema sanitário grave, graças a Deus. O Brasil ainda não há nenhum caso de gripe aviária, ou seja, o Brasil tem todas as condições de aumentar a participação. E nós temos um modelo de produção que é altamente evoluído, que é o modelo de integração. Ou seja, a cadeia do frango é uma cadeia extremamente unida. E o produtor não ganha rios de dinheiro, mas ele consegue ter uma renda garantida. E hoje em dia, e também a cama do frango, por exemplo, para esses pequenos produtores também ajuda eles como uma forma de melhorar as condições do seu solo. Faz adubação orgânica no solo deles, melhora os cultivos, seja de fruta, de hortaliça, ou mesmo de grãos, soja e milho. E também é um fator importante para eles também a própria cama. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até segunda. Até segunda-feira. Então tá bom.